Estamos de volta aqui no A10 TV, conversando com o Coronel Jaime e também com o Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, que é o delegado da ADESP. Eduardo, agora você vai falar para nós. Vamos falar sobre bandeira, vamos falar sobre cerimonial, uma coisa que mais peca, e você como um conhecedor da matéria, assim como o Coronel Jaime, é as entidades que realizam, se metem a fazer aquilo que não sabem e fazem uma bagunça total. Coloca a bandeira do Brasil à esquerda, põe a bandeira da empresa ou da instituição no centro, vira uma baderna total. Ou seja, o pessoal não conhece um pouco de cerimonial, né, Eduardo? Não, o pessoal não tem conhecimento de cerimonial, é lamentável. A gente vai nos órgãos diversos aqui de Uberlândia, onde está tendo alguma cerimônia, e você vê que as bandeiras estão colocadas de maneira inadequada. Existe uma legislação para isso e eles têm que ter conhecimento para que façam isso. Mas eu quero lembrar, quando você falou no primeiro bloco, a respeito de um cerimonial em que, quando toca o hino nacional, as pessoas se viram para a bandeira nacional. Hoje, como disse o Coronel Jaime, os símbolos nacionais são pares. Não existe superposição entre um e outro. Eles são iguais. Então não é necessário e não se deve virar para a bandeira nacional durante a execução do hino nacional. Você deve se virar para quem está executando o hino nacional. Porque se você fizer isso, praticamente você está dando as costas para o hino e olhando para a bandeira. A não ser que seja uma cerimônia em homenagem à bandeira, como é o caso do Dia da Bandeira. Aí durante a execução do hino nacional, sim, você se vira para a bandeira. Mas eu quero fazer uma pergunta ao Coronel Jaime também. O hino nacional tem na sua legislação normas para a sua execução. E hoje nós vemos execuções diferentes do hino nacional. Ontem nós tivemos uma solenidade e o hino nacional foi executado com pandeiro, sanfona, chachado, forró e vários outros do nosso folclore brasileiro. Então, várias regiões do país executando cada parte do hino nacional. Qual a sua opinião a respeito disso, Coronel Jaime? Bom, eu creio que a legislação que regula, que dispõe, que estabelece todas essas prescrições, ela deva acompanhar as exigências dos usos e costumes da sociedade que não agridam essas heranças culturais. Nós temos que lembrar que a legislação que regula o uso, a constituição, o uso dos símbolos é basicamente de 71, atualizada através de outras duas legislações até 92. E que no Congresso existem várias propostas em andamento não, existem vários projetos que venham contribuir para atualizar essa legislação, que é a Lei 5.700 de 1971. Na realidade, vários estudos foram feitos, eu pessoalmente realizei vários estudos também para justificar determinados fundamentos, né? E inclusive verificar que outros hábitos foram agregados à prática da utilização dos símbolos, tomando por base interpretações da legislação e não efetivamente as prescrições da legislação. Então, nós nos antagonizamos com determinados costumes como esse. Alguns são cultivados em determinados ambientes e temos que lembrar que uma grande responsabilidade incumbe ao Poder Legislativo para poder, dispondo, logicamente, de pessoas especializadas, poder prestar um assessoramento à altura dessas necessidades. Então, como esse costume que foi desenvolvido, talvez, aqui em Uberlândia, de voltar à frente da a mesa diretora dos trabalhos, né, das autoridades, se voltava à frente para a bandeira quando estava sendo executado ou cantado o hino. Nós vamos abreviando as cerimônias. O hino, que para ser cantado, ele tem que ser executado em suas duas partes. Toda vez que ele for executado apenas a primeira parte do hino, ele não pode ser cantado.
o que ocorre em nossos campos de futebol, praças desportivas, né? Que começa a execução do hino, o que vai acontecer? Tem um público que quer exteriorizar a sua satisfação pela ocasião, pelo hino, é a representatividade dele, é o time dele, que daqui a pouco ele está torcendo, levantando bandeiras, gritando, vamos para frente, vamos ganhar. E ele canta, e de repente a banda para. E ele se sente numa situação, uns prosseguem, outros interrompem. Então, realmente é um momento de dificuldade, né? Agora, pior é quando termina. Bate palma ou não bate palma? Bate palma ou não bate palma? Então, não, a lei não permite, não, a lei não diz que não pode haver uma manifestação após a conclusão, após a execução. Ela diz que não pode haver manifestação durante a execução do hino nacional. Mas todas as solenidades que eu vou, me deixa, de certa forma, frustrado, porque eu vejo que é total o desconhecimento disso aí. E eles pensam que estão prestigiando um dispositivo legal e, na realidade, eles estão deixando de prestigiar o nosso símbolo nacional, que eu fico muito alegre, muito feliz, e onde eu posso, aplaudo ao seu final. Nós temos isso lá na solenidade, vamos começar, não sei se você com certeza, percebeu. o pessoal na nossa mesa lá, muitos aplaudiram, mas 4 que estavam na nossa mesa não aplaudiram e depois fizeram uma crítica que não deveria ser aplaudida. O pessoal ainda chama a atenção. Mas aí nós dois passamos para eles como que é a legislação e eles entenderam. Não, e quando eu estou apresentando alguma solenidade, em algum evento como cerimonial, eu faço questão de frisar, sim, ao encerrar, que pode haver a manifestação, que deve haver a manifestação e devemos respeitar, sim, o nosso hino. Agora, comandante, para a gente encerrar o programa, o senhor acha que é o momento de voltar à aula de moral e cívica das nossas instituições educacionais? Bom, nós passamos por um período de grande emotividade em função dos acontecimentos no Rio de Janeiro, na Escola Tasso da Silveira, em que nós vimos atos que levaram à perda de vidas, inutilmente, de pessoas que estavam em plena fase de seu desenvolvimento, tá? Muito queridas em suas famílias, em seu ambiente. E esse fato é profundamente perturbador. Mas, quanto ao estudo de problemas brasileiros e quanto à educação moral e cívica, quando a LDB foi feita, ela começou a instaurar um programa de educação em que havia o estudo dos temas transversais. E essa transversalidade de temas, logicamente, que perpassa pelos professores, porque isso significa que um professor de matemática deve entender de meio ambiente, de educação sexual, de símbolos, e ele deve ter uma cultura geral suficiente para o nível onde ele exerce o seu magistério. E o que nunca aconteceu, a legislação existe, nunca foi cumprida. Simplesmente revogaram e extirparam do programa de ensino a educação moral e cívica, porque ela era uma segmentação, uma compartimentação do conhecimento e que não era integrado ao restante do conhecimento. Mas o que foi feito para substituir isso? Não foi feito nada. Em consequência, a lacuna que existia só foi aumentada. E hoje se fala em retornar a esse tipo de conhecimento, que a educação integrada deveria suprir essa lacuna. Então, eu sou favorável a que haja uma educação integrada, em que o estudo da cidadania seja, desde o início da criança, seja cultivado nele, porque aquilo ele tem que entender que ele faz parte de uma sociedade, de uma municipalidade, de um estado, e que ele tem que agir
de acordo com o seu grupo social, com a expectativa desse grupo social. Ele está inserido nesse contexto, onde ele pode desenvolver as suas individualidades. Estou extrapolando o tempo. Não. Ele pode desenvolver as suas individualidades e vai ter que encontrar o seu nicho nessa sociedade, onde ele vai poder exercer aquela atividade que mais lhe apetece e que, logicamente, a sociedade oferece oportunidade de recompensar economicamente para que ele possa se sentir adequado à altura de não apenas se doar através do seu desempenho profissional, mas de receber aquela resposta à reciprocidade econômica que ele faz jus. Bom, o programa chegou ao final. Eduardo, quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui no ADESG na TV. Muito obrigado. Esse Eduardo Luiz Amado Gonçalves. Agora, Coronel, gente, muito obrigado pela presença, mas eu já aproveito e faço um convite. No próximo programa nós vamos falar sobre o curso, né? O que é o CEP, o que é o CEP da ADESG. Mas isso para o próximo programa. Próxima aula no próximo programa. Pode ser? Pode ser, muito obrigado. A satisfação de poder participar aqui da TV. Então já sabe, no próximo programa nós vamos destrinchar aqui nessa bancada o que é o curso o CEP do curso da ADESG em Uberlândia e também em outras ADESG. A ADESG na TV termina por aqui. Um abraço, até o próximo programa.